A TV Batatais dando sequência, né, nos convidados para falar do Dia das Mulheres, em que aconteceu no último dia 8, né, na última segunda-feira, e a gente está estendendo para a Semana da Mulher, né? E hoje, quinta-feira, dia 11 de março, nós estamos recebendo aqui a Nila Macedo. Ela é provedora da Santa Casa da cidade de Batatais e ela vem aqui para falar sobre a situação atual da mulher e outros assuntos, evidentemente, né, ligados à saúde, em que nós estamos vivenciando, né, a pandemia. Nila, bom dia, muito obrigado pela sua vinda aqui na nossa programação, de ter aceito aí mais uma vez aqui falar com os ouvintes da TV Batatais. Bom dia. Oi, bom dia para você, Devanir, bom dia à equipe que está aqui, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. Tá legal. A gente já faz a primeira pergunta, Nila. A mulher está tendo o que comemorar recentemente? Olha, em alguns aspectos, sim, em outros, nem tanto, né? A gente vê que as mulheres ainda têm bastante dificuldades ainda no mercado de trabalho, mesmo na sociedade, mas já evoluiu muito, né? Nós somos privilegiadas de sermos mulheres nessa época, assim, e não em outras épocas passadas que foi muito mais difícil. Tá legal. A gente tem aí também, né, Nila, a diferenciação, né, de poder aquisitivo, de pessoas que têm mais, outras têm menos. No geral, qual que é a sua análise que você faz em relação àquela pessoa que precisa trabalhar no dia a dia, que precisa se virar no dia a dia, Nila? A mulher ainda acumula, né, as funções ainda. Então, mesmo trabalhando fora, tendo que concorrer de igual para igual com o homem, ela ainda tem as funções acaba que, no geral, ainda sobra para a mulher a questão de organização da casa, educação dos filhos. Então, é a mulher que está mais, assim, no geral, que leva o filho na escola, que busca, que vê tarefa. Eu falo assim que a mulher, hoje ela mantém a casa, ela é a psicóloga da casa, é a arrumadeira, é a cozinheira. Então, a mulher acaba que acumula todas essas funções assim. Mas eu acho que a gente foi preparada, né? Acho que geneticamente a gente está preparado para isso. Nila, como é que a gente está hoje em relação à competitividade, né, da mulher e o homem, né? Há quem diga que a mulher já até deixou o homem para trás, mas fica sempre aquela competitividade, até na questão salarial, não é isso? Os números falam, né? Os números mostram essa realidade, né? Que a mulher, assim, em âmbitos gerais, assim, ela ganha menos do que o homem. Então, ela tem mais dificuldade de assumir cargos de diretoria, cargos executivos mais altos. Mas a gente vem vendo essa mudança, assim, dos 5 anos para cá. Essa mudança ela é significativa, tá? Então, das mulheres se colocando nessa posição, assim, de buscar evoluir mais na carreira, tá? Então, isso é uma coisa muito boa, que eu vejo muito positivo nisso. E outra coisa também, a mulher ela está, como se diz, estudando mais, se informando mais, né? Ela está se dedicando mais na formação, né? Se dedicando mais às carreiras, assim. Isso é maravilhoso isso. Nila, a gente tem comentado aqui em relação à mulher dentro da vida pública, ou seja, a mulher dentro da política. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse um relato numa questão nacional, como deputada federal, senadora, já tivemos uma mulher presidente. Que análise que você faz em relação a tudo isso? Olha, o que eu vejo é assim, né? Eu acho que é uma pena que ainda os partidos tenham cotas para as mulheres. Isso não deveria ser algo assim que fosse lei, deveria ser uma coisa natural. De igual para igual. De igual para igual, não precisaria ter cotas, deveria sim ter mais participação de mulheres, mas quando você vê cotas, muitas vezes você vê que os partidos às vezes colocam nomes de mulheres apenas para poder completar a chapa, né? Completar a chapa, né? E seguir a legislação. E eu penso que não deveria ser assim.
Deveria ser algo natural mesmo nos partidos isso. Para a gente ter mais representatividade ainda. Nós temos, né, boas deputadas e senadoras, políticas, né? Muito boas. Ô Nila, em relação a Batatais, a questão da mulher dentro da política batataense, nós estamos bem servidos? Claro, claro. Eu acho que dessa vez, assim, ó, foi muito boa a eleição. A gente espera que da próxima mais ainda, né? O ideal é que se tenha, assim, meio a meio, né? Metade homem, metade mulher, sem cotas, mas assim, que seja mais ainda a participação feminina. Sim. O que você entende da Lei Maria da Penha? Né? Até quando você entende que ela está beneficiando, ou já beneficiou, o dia a dia para aquela mulher que apanha, né, no sentido aberto aqui da palavra, né? Apanha do marido, é morta, né, é espancada, enfim. É trágico, né, a gente pensar que o Brasil ainda é um dos países líderes nisso, né, de feminicídio. Volto a falar, como não precisaria de ter cotas nenhuma precisaria existir, não precisaria nem ter uma lei específica para isso, mas foi preciso ter uma lei assim. Acredito que no começo ela teve um impacto maior. Hoje, assim, a gente não vê tanto assim, por quê? Porque a gente ainda tem muitas mulheres que são espancadas. Acho, tá, que ainda falta, assim, a própria justiça, assim, acolher mais e fazer valer mais essa lei. Para as mulheres se sentirem mais seguras na hora de procurar, né? Porque exatamente. O que a gente vê muito em noticiários, assim, é que as mulheres ou têm medo de que aquilo não vai virar em nada, ela tem medo até do próprio acolhimento que ela vai ter na hora de fazer qualquer denúncia. Então, ela tem medo, não, ela vai lá, vai denunciar, ela já vai ter um constrangimento, às vezes não vai ser tão bem acolhida nessa hora. E depois, às vezes nada é feito. E ela fica em mais risco ainda, né, com o agressor. É uma situação bastante complicada. É uma situação muito complicada. Eu acho que a lei ainda precisa evoluir mais ainda nesse sentido e ser mais aplicada ainda. Exatamente. Bom, vamos partir para outro assunto, porque é interessante aproveitar a vinda da Nila aqui na nossa programação, porque simplesmente ela é a provedora da Santa Casa de Batatais e tem tudo a ver com a saúde, né? Com o dia a dia das pessoas em que nós estamos vivendo essa pandemia. Primeiro, fala para a gente aí dessa pandemia, Nila, por favor. O que está acontecendo? Aí até assim, as mulheres também estão sofrendo mais com isso, né? Porque o filho que não pode ir na escola, ela precisa continuar trabalhando e especificamente da pandemia. Eu acho que a gente nunca viveu algo tão grave desse jeito. Estamos nessa segunda onda que ela é pior do que a primeira. Tem a questão da variante do vírus. É um vírus que tem uma transmissão mais fácil, muito mais rápida, fácil. Ele atinge também pessoas mais jovens e, sabe, aquele adulto ali, ó, antes as internações eram assim, 90% era acima de 80 anos. Somente, ou raramente, tinha um paciente ali na casa dos 30, dos 40, só quando tinha comorbidades assim, bem comprometedoras. Hoje não. Hoje você tem muito paciente abaixo de 60 anos, abaixo de 50 anos, e graves, tá? Então, o momento é assim, das pessoas se unirem mais, parar de achar que não vão pegar, parar de achar que se pegar vai ser uma coisa leve. Não, o risco ele existe e está aí para todos nós vermos. E claro que Batatais não é diferente. Batatais estava estruturado para isso. Sempre foi a parceria da Santa Casa com o município, ela é grande. A gente tem essa preocupação de que a gente
é peça, sabe, fundamental na saúde do município. Não é apenas um hospital, não. É uma peça que está ali e que compõe a saúde junto com a secretaria. E nós com a secretaria junto com a gente. Então, mesmo tendo criado, nós temos aqui em Batatais hoje, nós temos 4 leitos de UTI para o município de Batatais e 6 leitos de enfermaria. Nesse último mês, praticamente direto, ele 100% ocupado. E nós temos 3 leitos que é para atender a região, que esse é o estado que paga. Então, esses leitos, eles estão constantemente 100%. Então, fazendo a conta, o que nós temos? Dentro da Santa Casa hoje, nós temos 13 leitos. Ontem, nós estávamos com 15 pacientes. Começo da semana, a região nossa aqui, ela estava com 78 pacientes aguardando uma vaga. Então, assim, é extremamente preocupante, porque esse número, às vezes, ele não vai para a mídia o tempo todo, né? Então, as pessoas estão ali, não, Batatais está 100%. Só que ele não sabe que está 100%, mas tem 78 pessoas esperando na fila para poder. E todo mundo sabe, um paciente COVID, se ele não é atendido, se ele não é bem tratado, se ele não é colocado, quando é muito grave, se você não coloca no respirador e tudo, ele vem a óbito. Sim. Então, aqui a gente assim, mandou poucos pacientes entraram nessa fila para esperar uma vaga na região. Mas isso pode acontecer, porque a partir do momento que não tem vaga, não tem como você... você consegue, às vezes, colocar mais 1, mais 2. Por que isso? Porque você tem pacientes, às vezes, que ele está grave, mas ele está já entrando já no 11º dia de internação, e ele pode ser retirado da ala com segurança, porque já passou a fase de contágio. Então, você cria uma vaga, às vezes, de manhã, você não tem vaga, à tarde você consegue. Tem aqueles pacientes que são suspeitos, né, que eles têm que ficar em isolamento dentro da ala, mas vem o teste, deu negativo, ele sai da ala, então você cria uma vaga para os pacientes daqui. Mas pode acontecer de você lotar 100% pacientes que estão no começo do tratamento, então tem que ficar na ala COVID, e positivar todos, como acontece às vezes. Você tem, às vezes, 3 testes, os 3 dão positivo. Exatamente. E aí o que vai acontecer? O paciente que está aguardando, e isso assim é para tudo, tá? Os pacientes de convênio, por exemplo, têm ido para outras cidades, porque a gente primeiro tem que obedecer, né, para colocar esses pacientes do município que são SUS. Eu tenho notícia, né, de que é plano de saúde, né, mas a pessoa está internada, é daqui e está internada em Franca. Ô Nila, a situação da variante para Batatais, como é? A variante está aqui em Batatais também? Sim, a variante está aqui em Batatais. Tá? Então, o bom é que, graças a Deus, a vacina já foi provado, né, que essa vacina aí, no começo, eu também até achava que ela não ia fazer assim, a proteção contra essa variante do vírus, mas ela faz sim, tanto a de Oxford, né, que é a AstraZeneca, sim, quanto a do Butantan, elas duas têm proteção contra essa variante do vírus. Então, por isso também é muito importante as pessoas tomarem vacina, né? Uhum. Apesar de que, graças a Deus, eu acho que em Batatais, pelo menos, não está tendo essa negação, assim, né, para não tomar a vacina, né? Todo mundo está louco para tomar a vacina. E a grande notícia dessa semana, né, de ontem, parece, foi o que o prefeito municipal, né, já levou para a Câmara o projeto para também comprar a vacina, né? Aqui se antecipou, né? Foi muito bom isso, porque ontem o governo federal assinou de que estados, municípios e empresas, né? Essas empresas são as clínicas, né, particulares, podem também comprar a vacina. Então, isso vai agilizar muito a vacinação. Isso foi, assim, um salto, não foi um passo, foi um salto, tá? Para a gente
conseguir controlar essa pandemia. Eu gostaria que você explicasse para a gente, porque a pandemia chegou, abafou, só se fala em pandemia. Como é que é o dia a dia do hospital hoje, aqui da nossa Santa Casa, em relação às outras doenças, né? Porque as outras doenças aí do mesmo jeito, Nila. Boa pergunta para a gente esclarecer isso. Porque não é somente a pandemia, né? A pandemia, ela veio para trazer, na verdade, foi um déficit assustador, não só para o nosso hospital, tá? Mas para todos os hospitais. O que acontece? Um leito de UTI Covid hoje, ele custa, em média, isso levantado por consultorias independentes para a Federação de todos os hospitais, ele custa, em média, R$ 2.400. Quanto a gente recebe, né, do SUS por isso? R$ 1.600. Então, o déficit já começa aí. E por que isso? Porque, como a gente já falou várias vezes, tem medicamento que ele custa 4 vezes, outros, por exemplo, a gente já disse também, luva que custava 20, hoje custa 100 a caixa. Mas a maioria dos medicamentos, assim, e que se usa muito na ala Covid, passou de R$ 2 para R$ 8. Então, assim, é assustador. E aí, o que acontece? Então, você teve um aumento muito grande nas despesas e, por outro lado, uma queda muito grande nas receitas. Por quê? Todo mundo, tá? Se você tiver que fazer uma cirurgiazinha, não, mas eu posso esperar, você vai esperar. Isso qualquer um de nós está fazendo isso. Sim. Né? Você não vai fazer, a não ser que seja de extrema urgência. Ó, se não fizer, você não aguenta mais. Então, só está fazendo o que é de urgência. As pessoas têm procurado menos os serviços de saúde, né? Os médicos realmente só estão, por segurança dos pacientes, só estão internando o paciente quando realmente vê que ele não consegue ser tratado em casa. Então, com isso, a receita de particular, de convênio, ela caiu muito. Sim. E isso acaba que gera um déficit bem grande para as instituições, e a Santa Casa de Batatais não é diferente. Tá legal. Bom, mesmo, né, a gente sabendo aí que o Ricardinho é o vice-prefeito, melhorou alguma coisa em relação, né, ao Ricardinho lá também no Poder Público para ajudar ali a Santa Casa, Nila? Ou ainda está em projetos? Olha, assim, os projetos que a gente vinha tocando junto com o município, eles seguem, tá? Nada parou. Eles têm tentado, a gente tinha um atraso em alguns recebimentos bem grandes, e a secretaria tem tentado, na medida do possível, porque eles também estão com dificuldades financeiras, mas eles têm tentado diminuir esses atrasos, trazer as coisas assim mais em dia, tá? E isso é uma coisa que nos ajuda também, tá? Mas a gente espera, assim, né, que eles sigam nos ajudando, assim, como eu falei, nós somos parte da saúde do município. Não é somente um hospital que presta serviço, não. Nós somos parte da saúde de nós, munícipes de Batatais. Sim. Então, assim, a gente espera continuar e melhorar cada vez mais, tá, essa parceria com a secretaria. Acredito muito nisso. Apesar do pouco tempo, né, como é que está indo o trabalho em relação à Secretaria de Saúde, da Secretária da Saúde de Batatais? Está com fluxo ótimo. Tá seguindo dentro do que é necessário realmente para as duas partes. Tá. Só dá uma dica para a gente aqui. De repente a pessoa suspeita que está com o vírus. Sim. Né? Começa lá a espirrar, está com diarreia. Qual que é a primeira coisa? Quem é que ela deve procurar primeiramente, Nila? Olha, ela deve, se ela tem já um médico de confiança, ela deve procurar esse médico, procura o pronto atendimento, né, que o convênio dela atenda. Ou agora, se, por exemplo, a UPA está muito bem preparada para isso.
Eu acho que as pessoas precisam realmente procurar nos primeiros sintomas, porque evita dela contaminar outras pessoas, favorece que ela já entre com tratamento já desde os primeiros sintomas, que a gente sabe disso, que as pessoas que começam a se tratar já no primeiro sintoma ali que tem, se está confirmado, essas pessoas, no geral, elas têm uma chance muito grande do quadro não evoluir para mais grave. Então, assim, é esse tratamento que faz ali ó, já no comecinho, já, isso aí ajuda muito, tá? Diferente do que a gente ouviu lá no comecinho, né? O primeiro ministro da Saúde, que estava na época da pandemia, falou, não, se tiver, não procure. Lembra disso? Informações totalmente Então, diferenciadas eu de acho hoje, que né? isso foi um erro muito grande, que as pessoas têm sim que procurar já nos primeiros sintomas. E a família também, porque o que a gente acompanha é assim, você pega a família, começa com os sintomas, vai lá, o teste dele dá positivo, a família também já entra com um tratamento preventivo. E, no geral, esses, assim, olha, ou pegam e pegam muito fraquinho ou nem pegam. Então, eu, particularmente, eu acredito muito nisso, tá? Tá. A situação que nós vivemos recentemente em Serrana, né, que foi uma cidade contemplada, pode dizer assim, Sim. na vacinação, me parece que agora essa semana termina já a segunda dose. A situação muito boa e vai ser uma boa experiência também em relação à vacinação, né, Nina? Com certeza, né? Virou um laboratório, assim, né? Serrana. Eu tenho alguns parentes que moram lá, mas não tenho os números ainda, mas já foram vacinados também. Daqui um mês a gente vai já ter, né, esse gráfico, né? Se diminuiu a contaminação. Ali, sim, é um grande estudo e eu acho que foi acertado isso. Você pegar uma cidade que está no olho, assim, né, da região que está extremamente contaminada, que é perto de Ribeirão. O pessoal de Serrana trabalha muito em Ribeirão e vice-versa também, né? Então, é uma experiência muito, muito boa. Muito bem. A gente já deu um relato geral aqui na Santa Casa, na pandemia. Só voltando um pouquinho, Nila, para a questão em que nós te convidamos para vir aqui, que é falar do Dia da Mulher, né, da situação da mulher. E você é também um grande exemplo, né, da luta, da batalha, porque você é simplesmente provedora da Santa Casa. É um cargo bastante delicado, difícil, né? Eu entendo assim. É mais ou menos isso, Nila? E que 90% dos provedores de Santa Casa são homens. Exatamente. A gente tem as reuniões de provedores e, olha, eu vou te falar, quando a gente sai, assim, algum congresso, alguma coisa, fala, mas aí as pessoas até falam, mas geralmente é homem, né? Tem a palavra provedora também, né? Mas tem a palavra provedora também. E você foi a primeira provedora de Batatais? Não. A primeira foi a Lair Moura. A Lair, sim. Isso. A Ana Lúcia Marques Pereira também foi, né? Provedora num período, bastante tempo atrás. Mas é bacana isso, sabe? Eu acho que é até quebrar um pouco esses paradigmas assim, não, mas é homem que geralmente é provedor. Então, pelo fato de ser mulher, não sofreu nenhum preconceito, né, Nila? Não. A cidade de Batatais realmente não tem isso. te acolheu muito bem. Graças a Deus. Nila, o que mais que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Fique à vontade, a sua vinda aqui é muito, muito importante, diga-se de passagem. Obrigada, estão sempre convidando e eu agradeço muito. Olha, é lembrar, assim, né, que a mulher acaba que abraça muita coisa, né? A mulher, ela é filha, ela é irmã, eu me sinto assim, né? Eu sou filha, sou irmã, nós somos em 4 mulheres em casa, assim, meu pai teve 4 filhas. Então, é muito gostoso ter mais 3 irmãs. Sou mãe de 3, sou avó de 2, esposa.
Então, assim, a gente acaba que realmente é multitarefas, né? Sim, sim. Mas, como eu te falei, eu acho que a gente faz isso naturalmente. Talvez seja genético realmente isso, né? Da gente conseguir fazer essas coisas. Mas, assim, eu acho que a mulher realmente precisa se dedicar mais a estudar, a dedicar na formação dela, para as jovens, né? Para as meninas jovens, assim, olha, se cuidem bastante, cuidem da saúde, deixem para ter filhos na época correta. Sim. Então, isso é muito importante. Uma gravidez na adolescência é complicado para as meninas, tá? Para essas adolescentes, porque é uma época assim que elas precisam estudar, elas precisam se formar, elas precisam se firmar numa carreira. Então tem tempo para isso. Eu acho que já começa aí, tá? E que as mães orientem muito, né, as filhas nesse sentido, assim, que ajudem também nesse sentido, incentivem as filhas a estudar, a se formarem e seguir carreira, porque isso vai ser muito importante para elas, vai ajudar muito elas a serem independentes, né? Exatamente. Falamos de violência, eu acho que a gente tem que estar muito atenta à violência, denunciar realmente. Eu acho que nenhuma mulher no mundo merece qualquer agressão. Então, quando tiver isso, tem que realmente denunciar. E se a gente vê também, né? Então, se você vê isso, a gente tem que tentar ajudar também essas mulheres. Eu vejo como gravíssimo isso hoje, tá? Talvez seja a situação mais grave para as mulheres, é isso. Nos dias de hoje. Nila Macedo, provedora da Santa Casa, muito obrigado pela sua vinda aqui na nossa TV Batatais. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez, tá? E deixo um abraço a todos. São muitas mulheres especiais, são muitas mulheres para as quais eu tiro o chapéu em Batatais. Não vou dar nomes porque a gente seria injusto, né? A gente vai esquecer alguém. Mas, então, assim, são várias, tá? E a gente sabe disso. Um grande abraço, tá, para todas as minhas amigas, as mulheres que eu admiro muito. Tenho muitas amigas ainda de infância ainda. Exatamente. Isso é muito bacana, né? Adoro as minhas amigas, as amigas de infância, as amigas de adolescência, as amigas novas. Então, assim, é muito gostoso isso. Um grande abraço a todos. Beijo para todas as mulheres especiais, tá? Tá legal. Muito obrigado, então, a todos vocês que nos acompanharam. E amanhã a gente estará de volta com mais uma convidada aqui nesta Semana da Mulher. Um abraço a todos.